Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Hoje é o segundo evento da nossa mostra Cinema Brasileiro para Não Chartear Ninguém, uma homenagem ao Davi Neves. A mostra que tem curadoria do Luiz Áquila, organização minha, em princípio teria 5 curtas, 5 filmes, então a gente decidiu que vai ser uma mostra permanente. E hoje, no segundo dia, a gente vai passar mais 2 curtas do Davi Neves com Fernando Sabino, que é o do Carlos Drummond e do Érico Veríssimo. Alguém quer comentar alguma coisa? Cassi, você que tem o DVD, quer comentar alguma coisa? Vou deixar para depois. Acho que eu vou deixar para depois. Eu acho que só chamar atenção para aquele passeio do Drummond nos pilotis do Ministério da Educação no Rio. Porque o Ministério da Educação do Rio era a repartição do poeta, né? O Isso. poeta era funcionário do Ministério da Educação. Ah, legal, legal. Então tá. E é também muito Capanema, curioso né? que o segundo filme, que é com o Érico Veríssimo, aparece o Luiz Fernando Veríssimo adolescente, aparece ele fazendo mágica para os filmes, para os filhos, né? E também brincando lá de fazer um harakiri japonês, né? Tipo, ele era super... Porque ele também fez, né, literatura infanto-juvenil, e vários livros dele foram adaptados para o cinema e para a TV, né? Um certo Capitão Rodrigo, Olhar os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, né? E minisséries também, né? Então, que conta um pouco, né, da história da formação do Rio Grande do Sul, e ele até mora num bairro que chama, acho que Nova Petrópolis, não sei. Nova Enfim, eu falei, Petrópolis. né? Falei, nossa, que legal, né? E aí, então, é o nosso link, né, com os escritores. E aí, eu não sei se o primeiro ou o segundo é narrado pelo Hugo Carvana. Essa coleção de filmes é do Davi Neves, com o Fernando Sabino, que parece que já tinha começado a filmar os escritores, que ele tinha uma editora com Rubem Braga, né? E aí ele já tinha feito um documentário com Rubem Braga, só que em 2007 é que fizeram o restauro, né, desse material, tanto que do Manuel Bandeira não é do Davi Neves nem do Fernando Sabino, mas inclui também no DVD e é do Joaquim Pedro de Andrade, né? Então, os filmes começaram a ser feitos na década de 70, o do Guimarães Rosa que a gente viu na sexta é todo com material de arquivo, né? E depois entrevista com os possíveis personagens, né? Dos livros do Guimarães. E aí, então, é uma coletânea contando um pouco da história da literatura brasileira, né? E aí depois a gente vai entrar nos longas também, tentar trazer os diretores para cá, para assistir filme com a gente e comentar. Beleza? Então vou fazer o teste do terceiro filme com vocês, só para ver se está tudo ok. E aí a gente já começa.
Há 10 anos que ele e a mulher podem ser vistos todas as manhãs, sempre juntos como um casal de namorados, caminhando pelas ruas do bairro de Petrópolis, em Porto Alegre. É voz corrente que formam os dois, há mais de 40 anos, um dos pares mais perfeitos de marido e mulher. Se eu tivesse escrito uma personagem para ser minha companheira, confessa ele, não teria conseguido inventar uma criatura tão completa. Este passeio ao conselho médico é também para ele uma fonte de inspiração. São lembranças de outros lugares e de outros tempos que lhe vêm, trazidas pelo vento dos pampas, matéria-prima indispensável na elaboração de seus romances. Muitas ideias fixadas para sempre em seus livros nasceram assim, durante estas caminhadas, ao sabor da imaginação. Ele não dispensa a presença da família. O clã dos Veríssimo está sempre reunido ao seu redor. Os filhos Luiz Fernando e Clarice e os netos, motivo permanente de alegria e distração. Pai, este é a luta do senhor Samurai Akuda com o senhor Samurai Oito. Começa o duelo. Oh! 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 Oito! 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 Oh! Bu! Bu! Oh! Senhor Takuda faz harakiri. Respetable público, el gran mágico del Oriente va a ser una mágica muy grande. Voy a poner esta moneda aquí, después el vaso aquí. Y prueben ustedes que voy a quitar la moneda sin tocar el vaso. Atención, es un periódico, nada más que un periódico. Lo hago así, voy a probar que la moneda continúa aquí. Muy bien. Así, bien, venga, venga, la moneda está aquí, está, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Palmas. Muchas gracias. Um contador de histórias, como ele próprio modestamente se classifica. Histórias capazes de enternecer o coração de uma criança. Mas histórias que também se destinam ao mundo adulto, fruto de uma obstinada dedicação ao duro ofício de escrever. Sua obra veio crescendo em extensão e importância ao longo dos anos, desde os primeiros romances da vida urbana em Porto Alegre aos imensos painéis literários da última fase, que se confundem com a própria história do Rio Grande do Sul. As viagens, as leituras, as releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga, como um mural. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. Seus livros hoje andam pelo mundo, em traduções que alcançam milhões de exemplares. Intelectual coerente e digno, sempre pronto a defender a liberdade de criação, ele conquistou o respeito da crítica e se tornou um dos romancistas mais queridos do público. Da sacada do velho e tradicional Hotel Majestic, onde passou a lua de mel, ele estabeleceu os primeiros contatos com a cidade onde sempre viveu, apesar de suas inúmeras viagens pelo mundo. Hotel onde mora até hoje um de seus amigos mais antigos, Mário Quintana,
poeta da sua admiração. Outro intelectual gaúcho, de quem se fez companheiro desde então, Maurício Rosenblatt, é presença indispensável para a sua necessidade diária de convívio dos amigos. Cruz Alta, a cidade do interior gaúcho em que nasceu, se orgulha do seu filho mais ilustre. Aqui, no próprio quarto onde viu pela primeira vez a luz do dia, há 68 anos, pode reencontrar a lembrança de várias épocas. Épocas que compõem uma vida plena de realizações no mundo da literatura. E reencontra também a lembrança de seus primeiros tempos com Mafalda. Sei que não é fácil ser, por tanto tempo, mulher de um escritor como eu, afirma ele. Eu me amo, mas não me admiro. Preciso de sua presença vigilante e amorosa. No velho sobrado onde passou a infância, ele parte à procura de um menino que no fundo de si mesmo nunca deixou de existir. O avô, os tios e outros moradores do casarão hoje vazio são evocações de um passado que se integra no mundo inesgotável de sua imaginação criadora. Mundo onde a fecundidade da terra gaúcha simboliza a fértil e generosa existência deste homem, que fez da mansidão no convívio a expressão de seu amor à vida e da criação literária a sua principal razão de existir. Não me fujas no Rio de Janeiro, como a nuvem se afasta e a ave se alonga, mas abre um portulano ante meus olhos, que a teu profundo mar conduza, Minas, Minas além do som, Minas Gerais. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra
pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Minha família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Importância essa que era muito relativa, né, diante da importância, por sua vez, também reduzida da cidade no quadro de Minas Gerais. Hoje, no Rio, eu estou vivendo aqui há muito tempo, a família está praticamente concentrada em minha mulher e minha filha. Essa mora em Buenos Aires, mas vem sempre nos visitar. E é através desses dois elementos que eu prossigo meu diálogo com essa rede enorme de pessoas do meu sangue. Meus estudos foram muito irregulares, sabe? Comecei em Itabira, passei para Belo Horizonte, depois de lá eu fui para Friburgo, por um pouco que eu não me dobrava aos padres jesuítas, né? Quando eu saí de lá, eu tinha aquelas baldas da formação do internato, um modo de andar na rua, com os braços colados junto às pernas. Então, os rapazes de uma pensão pela qual eu passava todos os dias, começavam a bulir comigo. Bana o braço, moço, bana o braço. Então, um dia eu resolvi abanar o braço, dando uma banana para eles. A minha fidelidade a Minas, eu acho que Minas tem mesmo, a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que Minas, de fato, é um estado com peculiaridades muito marcadas, mas há um pouco assim de mito em torno de Minas. Nós criamos assim uma Minas meio estranha, como se Minas fosse um país diferente do Brasil. Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. Agora, a ligação é evidente, isso é uma constante no homem, né? Uma certa fixação sentimental com a sua terra de origem. A base da minha formação literária está nesse monte de coisas da Biblioteca Internacional. Eram 24 volumes enormes, encadernados, Biblioteca Internacional de Obras Célebres. E com isso eu li um bocado de filosofia, um bocado de teatro, um bocado de poesia, um bocado de tudo. Fez uma salada no meu espírito. A minha experiência religiosa resulta naturalmente da formação familiar, né? Nós herdamos a religião como a gente herdava os objetos, as terras, né? Tudo que havia dos antepassados. Sucede que, já moço, eu abandonei esse fardo. A minha experiência foi muito desalentadora. Acredito que o contato com os padres tenha influído para que eu me afastasse do sentimento religioso. E depois as leituras, né, dos escritores franceses céticos, daquela geração de Anatole France, Rémy de Gourmont, que era uma geração muito crítica, né, muito curiosa de investigar o porquê das coisas e que não aceitava as verdades estabelecidas. Isso fez com que eu perdesse completamente esse vínculo. Embora eu, seja dito de passagem, acho admirável que os outros tenham religião. O fato da gente ser velho, já muito conhecido, muito manjado, faz com que muita gente jovem procure pedindo opiniões.
e querendo mensagens, conselhos, diretrizes, etc. Eu confesso que não me sinto em condições de dar conselho a ninguém, nem a mim mesmo. A minha experiência no Ministério da Educação foi muito rica e eu acredito que ela modificou um pouco os meus critérios de julgamento. Eu vim para o Rio com as ideias de eficiência e de energia, disciplina, de ordem e tudo isso, que diante da moleza do temperamento carioca, do clima carioca, tudo isso foram se dissipando, né? Então eu não vi que não podia exigir dos outros mais do que aquilo que os outros estão acostumados a dar. Agora o que há é um grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês acomodado e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados, e também a necessidade de ganhar a vida fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, sim um funcionário público, né? Eu continuo convivendo no Rio com os meus amigos da juventude, como Capanema, Martins de Almeida, Pedro Nava. São, por assim dizer, figuras fundamentais da minha vida, porque ligam o meu presente a todo o meu passado. Espírito de Minas me visita e sobre a confusão desta cidade, onde voz e buzina se confundem, lança teu claro raio ordenador. Conserva em mim ao menos a metade do que fui de nascença e a vida esgarça. Não quero ser um móvel no imóvel, quero firme e discreto meu amor. Meu gesto seja sempre natural, mesmo brusco ou pesado, e só me punja a saudade da pátria imaginária. Vamos ligando as câmeras. Quando a gente fez Quando reiniciou meu computador, eu acabei perdendo a gravação do começo. Então, eu vou repetir aqui, né, que este é o segundo dia da nossa mostra Cinema Brasileiro, para não chatear ninguém. E a gente escolheu 2 curtas do Davi Neves, para a gente poder... Enfim, e 3, na verdade, né? Sexta-feira a gente passou um também, e para anteceder o longa, né? E hoje a gente assistiu às 6 da tarde, né? Que o horário está meio confuso, né? Sexta-feira, domingo fica mudando o horário, mas a gente vai fazer às 6 horas. E aí a gente assistiu na sexta o Guimarães Rosa, hoje a gente assistiu o do Érico Veríssimo, e do Carlos Drummond de Andrade. E eu escolhi os 2 porque eu achei que tinha a ver com o filme, com o longa que a gente assistiu agora, do Frank Capra, que também está fechando a mostra hoje. E o filme que a gente assistiu hoje é de 1938, é anterior à Mulher Faz o Homem, que tinha a mesma atriz e o mesmo ator, né? A Jean Arthur e o James Stewart. E também o Felicidade Não Se Compra, que foi o primeiro que a gente assistiu, né? E o Felicidade Não Se Compra também tinha o James Stewart. E eu não sei se vocês lembram,
o senhor que queria comprar tudo, que andava numa cadeira de rodas, que era o cara do mal do filme. Então, era o vozinho do filme de hoje, né? Então, tipo, primeiro ele fez o papel de bonzinho, depois ele fez o papel de maldoso, né? O Lionel Barrymore, né? Que é o avô da Drew Barrymore. E ele era deficiente físico mesmo, né? Então, ele começa no filme lá com uma muleta, né? Mas depois, no outro filme que a gente assistiu de 40, se não me engano, que é a Felicidade Não Se Compra, ele já estava em cadeira de rodas mesmo, né? E aí eu queria que a Cassi e a Flávia pudessem comentar um pouquinho o Áquila, os 2 primeiros filmes, antes da gente ir para o longa. Meu pai chegou atrasado, mas chegou, ele está aí, acho que com o computador do meu genro. Lucas Cerrado. Enfim, ou ele usou seu Zoom, tá o nome dele aí no seu Zoom. Né? Ah, eu tenho que liberar o áudio, desculpa, pessoal. Pronto. Quem vai ser o primeiro a falar? Áquila, Cassi, Flávia. Áquila tá no mudo. Cassiano, é claro, porque eu quero ouvir. Eu também só vou ouvir hoje, Lília. Só vim ouvir. Ah, mas se quiser compartilhar com a gente alguma curiosidade também, fica à vontade. Cassi está no mudo. Cassiana. Pronto. Olá, boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Esse filme do Drummond é demais, né? Muito bom. O Áquila chamou atenção para a cena do pilotis ali. Eu lembrava muito dessa coisa, daquela brincadeira que ele faz, né? O Drummond rindo e brincando. Isso é muito curioso, porque o Drummond não era assim. O Drummond era bem sisudo. E ali, de alguma maneira, eles conseguiram que o Drummond ficasse... tivesse aquele ar... sei lá, juvenil ali, ele mesmo disse que andava com os braços assim, né? Essa coisa do Drummond, né, de ser... Então, isso é um momento inédito, assim. Essa parte desse filme é bem legal, porque o Drummond alegre, o Drummond rindo, é muito raro. Tem até na própria correspondência entre o Mário de Andrade e o Drummond, que primeiro saiu pela Bem-TV, que era até a editora que foi mencionada na sexta-feira, né? Que era a editora do Fernando Sabino, depois com outros mineiros, Rubem Braga, saiu a correspondência, e o Mário de Andrade conheceu o Drummond em 24, e o Mário de Andrade ele disse que não aconselhava, mas acabava que aconselhava muito. Depois colocaram um nome bonito, que eu gosto muito, a Lição do Amigo, o título da correspondência entre os dois. E ele falava, Drummond, vamos gostar do Brasil, você é moço, porque o Mário de Andrade era mais velho, vamos gostar do Brasil, vamos gostar da vida, né? Eu amo Drummond, mas é uma característica do Drummond ser bravo, né? Principalmente com essa questão colonial. A gente vê no filme ele falando essa mistificação, Minas Gerais não é isso tudo não, né? Aquele poema, eu até te separei o poema aqui, Confidência do Itabirano, né? Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Aí ele fala, ao final, tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou um funcionário público. Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói. Esses versos são bem famosos, né? E aquela vida besta também, eita vida besta, meu Deus, um carro passa devagar, e ele diz assim, ô vida besta. O Mário de Andrade tentou aconselhar, mas é muito forte realmente o Drummond, essa revolta, principalmente com essa coisa, quando ele se intitula Fazendeiro do Acre, que é um título de um livro dele, ele fala, faço com palavras, eu não quero saber dessa coisa de ser fazendeiro, minha coisa
né? E a coisa do funcionário público, que aí eu vou até perguntar para o Átila, ele trabalhou na mesma época que o Lúcio Costa, né? Pois é, ele foi colega de meu pai no Patrimônio. Eles eram colegas, Lúcio Costa, Drummond, meu pai. Ai, E, que legal. e meu pai sempre, quando eu tinha assim tendências jovens e boêmias, meu pai me criticava dizendo que o poeta Drummond era o único na repartição que assinava o ponto. É verdade. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Ah, eu mudei um pouquinho meu jeito, porque quando cheguei no Rio era diferente. É, exato. Ele diz que amoleceu, né? É, eu gostei muito, e do Érico Veríssimo também, muito legal, muito legal. Luiz, eu gosto muito também do filho, Luiz Fernando Veríssimo. É legal ver ele ali, né, mais jovem. Adolescente, né? Agora, eles moram, curiosamente, o bairro é Nova Petrópolis, né? Onde eu moro. Mas é bem legal, assim, ele é irreverente. E são muito diferentes os escritores, né? O pai do filho, mas eu gosto dos dois. O nome do bairro lá em Porto Alegre é Petrópolis, eu É conheço. Petrópolis? É Petrópolis. Nova Petrópolis é uma cidade na Serra. Tá. Pois é, mas O bairro Petrópolis, é essa Petrópolis. coincidência aí de. Mas eu gosto muito do pai e do filho, tanto do Érico Veríssimo quanto do Luiz Fernando Veríssimo, que agora deve estar mais ou menos, eu não sei, né? Às vezes ele até está mais jovem nesse filme, porque o Luiz Fernando Veríssimo agora está com 84 anos, né? É, é Agora é verdade. impressionante, desculpe, ver a qualidade de gente que tinha na administração pública, né? É. Drummond foi chefe de gabinete do ministro da Educação, né, do Capanema, e depois foi ser arquivista do IFAM, né, do Patrimônio. E o IFAM era dirigido pelo escritor bissexto Rodrigo Melo Franco, né? Então era uma qualidade incrível das pessoas. Diferença agora é um pouco diferente. Ah, é. Bem diferente. É verdade. Então, vou repetir um pouquinho do que a gente tinha falado no começo, né? Essa mostra que é uma homenagem também ao Davi Neves, né? Que é também o diretor desses curtas, junto com Fernando Sabino, né? Tem esses dois filmes, né? Eles foram restaurados e lançados em DVD em 2007, né? Então, a data de lançamento do filme, né? Depois do restauro da Cinemateca, é de 2007, mas eles fizeram desde o começo da década de 70, né? Quando eles começaram a filmar, né? O Davi Neves e o Fernando Sabino. E aí são esses dois, né? Para começar a mostra, esses três filmes, né? Do Davi Neves, para a gente começar, enfim, entrando um pouquinho no cinema brasileiro. E com a piadinha, para quem não estava aí na sexta-feira, né? Cinema brasileiro para não chatear ninguém, porque o Átila, uma vez saindo do cinema, da sessão do Fulaninha, encontrou o diretor Davi Neves perto do cinema, né? E foi elogiar o filme, falou que o filme era muito legal, tudo. Aí ele falou, mas eu não faço filme para chatear ninguém, né? Então, por isso que ficou o nome da mostra, né? Que vai ser uma mostra permanente de cinema brasileiro, né? Antes seriam só 5 filmes, mas a gente vai fazer uma mostra permanente de cinema brasileiro, né? Começando com curtas e em breve a gente vai ter longas também e às vezes com a presença do diretor, beleza? Então, pessoal, vamos abrir para o outro filme também. Ficou meio óbvio, né? Por que eu escolhi esses dois, né? Porque o Drummond é como se fosse meio que um contraste, né? Porque o filme, né, do Mundo Nada Se Leva é como se fosse os proto-hippies, né, em 38, né, vamos fazer aquilo que a gente quer, né, e viver do jeito que a gente quer, né, e claro que pode ter críticas, né, os negros são empregados, né, a forma do James Stewart tratar, mas
vamos lembrar do contexto, né? 38. E também tem críticas, porque o Capra estava ganhando o Oscar, né? Ele ganhou 3 Oscars, mas durante a gestão dele na Academia de Ciências e Artes, né, do Oscar, aí falava que ele dava Oscar para ele mesmo, mas não é verdade, é só ver, enfim, a atemporalidade dos filmes dele, como eles são ultra copiados, né, as narrativas, e como ele ajudou a fazer a ideia do sonho americano, né, um imigrante construindo. E tem uma curiosidade, ele fez amizade com Eisenstein e foi visitar em 37, um pouco antes da filmagem, né, do filme, ele foi visitar a Rússia, o que era uma coisa comum até então, né? E ele era um aliado do Roosevelt. Então, tipo, tem uma coisa meio contraditória, falar de não pagar dinheiro para governo, né? Mas completamente apolítica, ideológica, né? Mas ele fez amizade com Eisenstein e ele ficou muito triste de saber que o povo russo, naquela gestão lá do Stalin, já não tinha mais tanto, não tinha lugar mais para sonhadores, né? Como o próprio Eisenstein, quando ele foi conhecer, né? Ele viu que ali era uma coisa do Stalin, uma população empobrecida, né? E tudo muito decadente. Então, essa visita dele à Rússia meio que inspirou o personagem russo lá, que ficava desdenhando tudo assim, mas ele estava lá só para filar boia, né? Como se ele fosse essa decadência desse governo stalinista, né? E antes dos Estados Unidos, enfim, entrarem na guerra, né? Mas todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Então, quem vai ser o primeiro a falar? Átila? Eu queria falar ainda sobre os curtas. Eu acho que uma coisa que eu sempre observo quando vem esse assunto é a diferença entre os modernos paulistas e os modernos cariocas. Então vamos por Drummond, Capanema, Rodrigo Melo Franco, como modernos cariocas, né? Pode colocar. Portinari, e os paulistas, né? Mário Jorge Andrade. E os modernos cariocas são muito mais enquadrados. Eles trabalham no serviço público, eles são mais integrados, né? E os modernos paulistas, num sentido, são mais anárquicos, né? Que, mais uma vez, contraria o clichê, né? Do carioca e do paulista. Olha que legal, que interessante esse contraste, essa contradição, né? Do clichê. Agora, o filme do Capra é muito New Deal, né? Muito! É muito crítico ao capitalismo retrógrado, né? E então essa proposta de uma nova maneira de lidar com o capital, né? É muito interessante também. Adorei o filme. Aliás, depois desse blá 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 sério assim, adorei o filme. Eu gostei mesmo porque ele é muito divertido. Né? Ele foi feito antes dos 2 últimos dos 3 últimos, né, que a gente assistiu, mas está ali concentrado, né? A coisa da comunidade ajudar, né? Como na vida nada se. Não, a felicidade não se compra, que no Natal todo mundo vai ajudar o James Stewart, né? Que ele tinha lá um banco que faliu, né? Mas um banco para ajudar as pessoas a terem suas próprias casas. Aí, de novo, a ideia de gentrificação, né? Que está no outro filme, que tem nesse filme de hoje, né? E a Jean Arthur, né? Que a tradução do filme no Brasil é A Mulher Faz o Homem, né? Ela é a mulher do filme, e o James Stewart também, né? Então a gente vê esse romantismo assim, né? Nesse filme que foi feito antes, mas tem os 3 assuntos, né? Tem os mesmos temas, né? Nesse filme de 38. Né? Quem é o próximo? Otávio? Desculpa, eu não vi quem levantou a mão. Levanta a mão de novo, por favor. É Otávio? Quem mais? Depois meu pai. Beleza. Fala, Otávio. Uma coisa que me chamou a atenção, em 38, então, com uns 40 anos, 50 anos de antecedência, né? O jovem Kirby
estava pensando já na energia solar. Exato! Eu achei impressionante. É verdade, é verdade. Pai? Eu adorei o filme. Muito bonito, muito divertido, né? Valeu. E o diretor, eu acho que ele deveria ser embaixador dos Estados Unidos. E entre os bárbaros do norte, ele sempre mostra que tem pessoas decentes nos Estados Unidos, né? Quem sabe, né, esse país ainda se salve algum dia, né, das maldades que faz ao resto do mundo, né? Então eu vejo assim, no meio então realmente de plena guerra, né, ou quase iniciando a guerra para os Estados Unidos, para os conflitos, né, indiretos que os Estados Unidos participou, né, a questão exatamente dos russos, sempre como inimigos, e não eram, né, nunca foi, né, nunca invadiu, né, até então, né, essas coisas todas. A questão exatamente do vermelho, né, e aquele grupo, né, que parecia realmente um grupo bastante ingênuo, puros, né, que queriam apenas viver. Ao contrário do outro grupo, né, o grupo dos banqueiros, né, e etc. Né? E, então, realmente, isso parece que o diretor sempre coloca, né, dois grupos, né, bem antagônicos, né, realmente com questão moral até, né, que faz você torcer por um e odiar o outro, né, e assim por diante. Ele trabalha muito bem isso, então eu não falei brincando, não. Ele é um excelente representante, né, do que resta dos Estados Unidos, né? Então, eu gostei por isso. Eu acho que é o único americano que eu compraria um carro usado. Legal. Valeu, pai. Obrigada. Quem é o próximo? Dona Ana, quer falar alguma coisinha? A gente está com saudade de ouvir a senhora, o seu Jorge. Tudo bom, dona Ana? Ele realmente, até o fim, aquele Pocket Full of Miracles, que eu acho que foi a despedida dele, é espetacular, sempre é, né? Dando a volta por cima, otimismo, vamos em frente. Muito bom. É verdade. É mesmo. E a senhora já tinha visto esse filme? Já, eu vejo tudo que eu posso ver. E esse Pocket Full of Miracles, se você quiser passar, também não vai se decepcionar, não. Eu vou procurar. Pode deixar. Poxa, a gente... É uma pobretona de rua que tem um amigo que trabalha num hotel e ele passa para ela as novidades do jet set. Então, ela escreve para uma filha que mora na Espanha como se ela fizesse parte daquela vida toda dos famosos, dos endinheirados. Até o dia que a minha filha está dizendo que eu vou entrar no spoiler, então não vou dizer mais. Não, eu já fiquei super afim de ver. Eu também fiquei com vontade. Mas eu só vou dizer a coisa, dá uma virada quando a filha resolve visitá-la. Olha só! Ela não quer que a filha veja a condição dela, né? Depois vocês veem. Pocket Full of Miracles. Eu não sei como é que traduziram em português, mas eu acho que foi o filme que ele fez por último. Certo. Colorido. Deve ser da década de 60, 70, né? Comecinho de 70. Por aí. Beleza. Obrigada, dona Ana. Valeu, Ana. Valeu. Posso falar? Pode. Vera, pode falar. Eu já tinha visto esse filme também, mas eu devo ter visto com a minha mãe, que eu via um monte de filme com ela.
mas não lembrava muitos detalhes, não. Lembrava assim muito por alto. E aquela cena, realmente, a cena final dos dois sentados, né? Aquela coisa que quando o banqueiro chega lá, que está a mudança, aquela cena dos dois sentados ali, aquela cena é muito legal, né? Para mim, assim, realmente é a cena do filme. Dos dois tocando a gaita, né? Quando ele chega, né? Aquela cena toda, ele chegando e sentando junto e tocando a gaita. E assim, é sempre isso, né? O Capra, ele sempre pega essas figuras caricatas o banqueiro, o outro é o cara que quer, o político que quer fazer uma coisa errada, o outro é daquele da cidade, né, o capitalista que quer comprar tudo, que quer dominar tudo. E ele ataca essas figuras, é muito bacana, assim, que ele ataca mesmo, de frente, né? Ele não passa pano quente, ele ataca direto, mas ataca de um jeito bacana, não é de uma coisa raivosa, não é uma coisa destrutiva, é uma coisa que diz assim, não, eles podem, quem sabe eles podem mudar também, eles podem ter uma outra atitude, né? É bacana. E não deixa de ser capitalista, né? Porque ele falou na oração do final do jantar, né? Do último jantar. Não, mas é o capitalismo selvagem que ele ataca, não é o capitalismo, mas é assim, essas figuras selvagens que querem passar por cima de todo mundo, que querem destruir as pessoas para se dar bem, para ficar, né, cheio do dinheiro, esse tipo de coisa, né? Ele sempre ataca, mas ao mesmo tempo ele dá uma chance para os caras, ele fala assim, não, pode mudar, né? O cara pode cair em si. É legal. É verdade. Cassi? Não, eu tinha pensado também que você escolheu esse filme, o segundo filme com o do Érico Veríssimo, porque tem aquela coisa, olhar os lírios do campo, ele cita aquele versículo, que não trabalham nem tecem, mas estão nem Salomão vestiu. Eu acho que tem isso, mas aquela família, por outro lado, ela é adorável, assim, as pessoas estão vivendo num universo muito lúdico, né? E não estão ligadas nessa coisa que a família do cara é bem mais desinteressante que a família da garota, né? E acho que é um filme para domingo, assim, né? Aquilo que você falou ontem, domingo a gente tem que ver filmes assim, né? Isso mesmo. Legal, obrigada, Cássia. Ótima, mas foi totalmente sem querer. Mas ótima. Mas tem, inclusive, ele cita, né? Ele cita Olhar os lírios do campo, ele cita no filme o trechinho. E na hora que o rapaz vai e entra no elevador, o que fazia os bonequinhos, né? I'm a Lily. Ele falou, não. Aquele cara é o máximo, aquele bonequinho, aquela turminha que trabalha ali. Eu acho legal também as coisas, um faz aqueles bonecos interessantes, máscara, o outro fogo de artifício, a menina dança, mas não dança bem, mas não importa, faça mal, é o lema do punk, faça mal, mas faça, seja feliz, se divirta. Isso mesmo. Aquilo depois, Guará. Só quero agradecer a aula do tio Áquila, porque quando ele fala e abre a boca, é uma aula que a gente aprende. Agradecer a Lili, porque essa nossa família que a gente criou, a gente vai vivendo e aprendendo. Agradecer a Cassiana, que é uma graça de pessoa. E eu vou ter que sair para comer alguma coisa, porque eu fico vendo uma coisa atrás do outro e fico aqui com fome. Beijo a todos. Duas pipocas, filha. Que saudade da pipoca. Saudade do bolo e de todas saudade dos encontros. Que saudade dos encontros, isso sim.
Vamos para frente. Vamos para frente. Obrigada, Cibele. Áquila, depois Guará. Eu não me lembro mais do que eu ia dizer. Pode passar então para Guará e depois você fala? Não é grave, daqui a pouco você lembra. Eu estou bem assim, 10 minutos depois eu lembro. Não, eu só queria dizer que eu adorei o filme e que realmente a família dela é interessantíssima. Adorei, adorei, adorei. É verdade. Dona Vilma também escreveu no chat que adorou os curtas e o filme do Capra. Eu também mesmo. É uma lição de vida. Não é? Bom, gente, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Então, até a semana que vem, né? Até semana que vem, Dona Ana. Boa noite. Boa noite. E adorei os curtas também, muito bons, muito bons. Foi ótima escolha, assim, eu acho que tudo a ver mesmo. Não sei, você falou que foi sem querer, né? Não, a coisa do lírio do campo, eu não fiz a associação com isso, eu pensei no próprio curta mesmo, que era ele com a família dele, contando história, né? E se divertindo. Muito legal. Muito bom. E assim, crescendo uma família assim, que se reúne, canta, dança, imagina como é rico, né? É muito legal isso. Então, muito boa aquela família dela, né? Maravilhosa. E a dele é bem um retrato, assim, que é hoje realmente, né? Capitalismo selvagem, as pessoas que só pensam no dinheiro, né? Pensam em ter e esquecem de ser. E a família dela, não. Assim, talvez esquecesse de ter, mas nunca esqueceu de ser, né? Eu acho que é isso. É verdade. Valeu, Guará. A Áquila lembrou? Lembrei. É o seguinte, quer dizer, naquele período do New Deal, né? Eu acho que deu uma segurança aos americanos, quer dizer, o fato deles terem um capitalismo com uma face mais distributiva, né? Deu uma segurança a eles em relação à União Soviética. Quer dizer, o bicho-papão comunista já não metia tanto medo, né? Inclusive, a Eleanor Roosevelt, a mulher do Roosevelt, teve na União Soviética e escreveu textos muito elogiosos, né? Então, a coisa estava... A polarização estava atenuada naquele período. É verdade. Vera? Você sabe o que eu me lembrei? Lembrei agora. Me lembrei da família do professor Maurício. Eu já comentei com você, né, que na época que eu morei aqui 1 ano, quando eu tinha 14 anos, eu e Henrique, e a gente ficou amigo, né, das filhas do professor Maurício Silva, que era um professor do Werneck, do estadual, era uma pessoa incrível, diretor de teatro, ele fazia teatro aqui em Petrópolis. Era uma pessoa incrível, incrível, incrível. Ele formou toda uma geração aqui, uma pessoa muito querida, sabe? E aí eu me lembrei agora da família dele, porque a família dele era um pouco assim. Era assim, ele tinha 7 filhos, era professor. E aí um tocava guitarra, a outra dançava, o outro, sabe, a outra não queria fazer nada, não fazia nada. E era assim, sabe? Era muito esse clima, eu me lembrei agora. Era exatamente isso, era uma pessoa que tinha essa coisa, entendeu? Na casa dele, cada um fazia o que queria. Realmente, assim, e era um ambiente maravilhoso, né? Porque era rico intelectualmente, ele ensaiava as peças lá, e a gente conversava sobre tudo. Imagina, eu tinha 14 anos, mas é porque o Henrique estudava com as filhas dele, com a Estela, e, enfim, a Estela depois teve uma escola de dança aqui. Então, todos eles, de alguma forma, se acharam, né?
Mas era um ambiente assim que você não encontrava em qualquer lugar. Ainda mais Petrópolis, que era uma coisa mais, naquela época era mais tradicional ainda, do que hoje em dia, muito mais, era muito mais careta. E ali era um mundo assim diferente. A gente ia para lá todo dia. Todo dia a gente ia para lá de tarde. Era muito, muito bom. A gente ia a pé, era lá na Rio Branco, lá longe. A gente ia a pé, voltava a pé. Era um negócio assim incrível, eu me lembrei agora. Era não era assim tão caricato, assim, né? Mas era exatamente esse clima. E era isso, era uma pessoa assim, que tinha esses valores, né? Muito legal. Se eu puder pegar uma carona, essa coisa dos agregados, né? Porque nessa casa as pessoas chegavam lá e ficavam, né? Então, né, existia esse tipo de coisa, né? De casa que os amigos, né, de repente, ficam agregados na casa, né? Isso, as famílias tinham famílias maiores, né? E tinham casas assim que eram acolhedoras mesmo, né? Que as pessoas chegavam e ficavam, que é muito bom. Valeu. Áquila? Eu estava me lembrando, voltando a Minas, que não é para agradar vocês, mas voltando a Minas, a casa do Aníbal Machado, eu acho que era assim, porque contavam que todo domingo tinha o que hoje em dia chamam de open house, né? Quer dizer, todo domingo a casa estava aberta e tinha gente que fazia um monte de cantores, músicos, atores, poetas, quer dizer, quase toda essa geração que estava atuando e criando nos anos 40 passou por lá e deu na filha dele, né? Que foi a diretora do Teatro Tablado. Então era quase como se fosse um sarau permanente, né? A casa funcionava como um sarau. Olha que legal! Eu frequentei uma casa assim, de uma família, moravam no Cosme Velho, eu estudei com a Ângela, são irmãos do Rafael Rabelo. Era uma casa assim, aberta, eram 9 irmãos. Rafael era ainda menininho, pequenininho. Aí, e todos assim, Isolina era dançarina, Luciana cantora, Helena dançarina, acho que era Bosco João, ele tocava violão, e era assim, aberta a casa também, eu dormia lá várias vezes, eu era amicíssima de Ângela, até ela casou com meu amigo de infância, meu pai uma vez foi me buscar lá, porque eu estava dormindo fora de casa um tempão, mas era assim, tranquilinho, não tinha... E era muito bom, eram uns agregados que ficavam lá, era uma casa assim, cheia de gente, cheia de alegria, muito bom. Me lembrou até durante o filme, me lembrou um pouco, eu me lembrei um pouco desse. Eu achei o filme no início, eu não estava gostando muito, porque esse gênero assim, um pouco burlesco não me agrada muito, mas depois só por enaltecer esses valores, né, do bem, isso eu sempre gosto. Aí começou a ficar sensível, sensibilizar, foi quebrando, né, a frieza do capital, né? Gostei, depois fui gostando mais. O humor eu não gostei muito, o humor do filme, eu acho esse burlesco assim, não é o que me faz rir. Beleza. Cássia levantou primeiro, amor. Não levantei, não. O Áquila então levantou. Tá. Então, Áquila. E aí, voltando a Aníbal Machado, a filha dele era Maria Clara Machado, não é? Que fundou o Teatro Tablado, no Rio, da onde saíram todos os atores quase cariocas a partir dos anos 50, né? Numa atmosfera também assim de sarau permanente, porque o Teatro Tablado ela fazia questão de ser um teatro amador, quer dizer, ela nunca quis profissionalizar o teatro para deixar a coisa lúdica preponderar, né? Quer dizer, devia ser lúdico e amador.
Eu acho, Lília, um pouco que você fala da sua casa quando você era criança, era um pouco assim, né? É, eu fico tentando me segurar para não ficar muito autorreferente, mas era isso mesmo. Na infância, quando a gente chegou em Minas, a Vera falou de professor Maurício, tinha também o doutor Maurício, que era um psiquiatra e tinha a melhor locadora da cidade, era amigo do meu pai. Aí ele fez até o grande mentecapto do Fernando Sabino, e o pessoal ia ensaiar lá em casa, e minha mãe tinha uma coleção de Chuquinha, que eram uns bebezinhos pequenos, que ela não deixava eu brincar com eles, porque era dela. Eu tinha dois, mas ela tinha coleção. Aí, quando a galera estava ensaiando, eu pegava os bonequinhos dela, botava a roupa igualzinha de todo mundo, e ficava lá fazendo a fala de todo mundo do grande BTK. Só que eu era criança, eu não entendia nada. Aí os atores olhavam, nossa, mas ela é criança, ela está repetindo isso. Eu nem sabia, eu nem lembro direito da história, né? E eu até fui atriz na peça, tinha lá a criança, o anjinho que subia, e era eu, né? Mas eu lembro que eu tinha de cor toda a peça, né? E aí, depois na adolescência, né? Os punks que iam dormir lá em casa, aí era para ir embora no domingo, era terça-feira a galera tava lá, era quinta-feira a galera tava lá. Aí, posso lavar roupa? Aí lavava as roupas e manchava tudo, a roupa do resto do pessoal, né? E, enfim, o pessoal ficava lá, né? Não queria ir embora. Ou então ficava meio de cara feia, minha mãe achava ruim que o pessoal não cumprimentava, né? Falava, pô, aqui é uma casa feliz, todo mundo tem que se cumprimentar, né? Aí, quando vê a menina ficava doente, tinha reumatismo, minha mãe levava no hospital e não sei o quê, depois levava em casa, em Lavras ou em Alfenas, assim. Aí conhecia a mãe da menina e a menina brigava com a mãe. Aí, quando voltava lá em casa, minha mãe falava, olha, eu acho que a sua mãe é muito brava, mas eu não sou, não. Você pode ficar minha amiga. Mas minha mãe era brava também. Mas ela ficava tentando ser amiga da galera e o povo ficava à vontade mesmo, não ia embora. E voltava e não ia embora. Tipo, dormia aonde pudesse, né? Onde tivesse um cantinho ali, dormia, né? Lá em casa era... O senhor quer falar? Opa! Pode falar agora. Lá em casa era a roda de violão dos amigos do meu irmão, dos meus irmãos. Nós somos 7, né? E a casa estava sempre cheia também, tinha os agregados. E uma vez meus irmãos encontraram um rapaz na rua e levaram para dormir lá em casa. E o rapaz falou para minha mãe, olha, a senhora me desculpe, mas é que meu dinheiro acabou, eu vim de carona e tal, acho que era da Bahia, era do Nordeste. Mas a minha mãe é muito rica lá e tal. A minha mãe, isso não importa, fica aí o tempo que você precisar. E ele ficou, acho que 1 mês lá em casa. E aí ele pediu dinheiro para a mãe mandou dinheiro para ele voltou para casa. Aí, passado um tempo, chega uma encomenda lá para mim. A mãe dele... Pode falar agora, o Zé estava se despedindo. A mãe dele tinha uma boutique de roupa infantil e chegou um vestido lindo para mim, porque eu era pequenininha, né? Eu tinha, nessa época, eu acho que 1 ou 2 anos, eu sei da história da minha mãe e meus irmãos contarem. E aí chegou o vestido para mim, que eu adorava, e aí eu falava assim... Eu ainda tinha uma frase para esse vestido, assim, vou botar meu bipi do B-meio, pegar o ombi e ir pro Picaco. Eu vou botar meu vestido vermelho, pegar o ônibus e ir para o supermercado. Mas era uma casa assim, que o pessoal se reunia também, ficava tocando música, e isso eu lembrei um pouco, assim. Porque até meus 10 anos era assim, o pessoal do coral, que meu irmão era do coral, ia para lá para casa. Meus irmãos tocaram na banda do colégio, então tinha os instrumentos, o pessoal ia para casa. Então era uma casa bem movimentada, bem animada, assim, sabe?
E tinham esses agregados aí que de vez em quando apareciam e ficavam. Era legal. Não, lá em casa até pedreiro. O pedreiro que fazia não sei o quê, brigava com a esposa, aí a esposa botava ele para fora, ele morava lá em casa, né? Tipo, brigava com os pais, ia lá para casa, né? Tipo, era essa coisa, né? Tipo, também era cheio de agregado, né? Isso é bom, é coisa de família grande, eu acho. E antiga, né? De casa grande, né? Hoje com os apartamentinhos e tal. Pois é, e casas grandes. A minha família foi uma família que morou toda junta também. Meu avô materno faleceu, minha avó materna foi morar com as minhas 2 tias na minha casa. E eram minha mãe, meu pai e meus 6 irmãos, que eu não era nascida ainda. Então, é coisa de casa grande, família grande, isso é bom, é gostoso. Não tem mais hoje. Hoje tem muito a família do banqueiro. Pelo que eu vejo, infelizmente. Pessoal, boa noite. Obrigado, Lília. Boa noite, adorei. Boa noite, Áquila, obrigada. Obrigadão, tchau. Tchau, tchau. Vocês são ótimos. Você também. Adoro ter vocês aqui em casa. Não é? Ah, legal. Alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Eu acho que não, Lília. Foi muito bom. Adorei. Engraçado que eu pensei nesse nome desse filme, mas eu estava pensando no outro. Eu fiz confusão. Exato. A Vera tinha falado do mundo nada se leva, achando que era a felicidade não se compra. Eu fiz exato, Mas foi ótimo ver os dois. Esse eu tinha visto, o outro também, mas eu fiz confusão dos nomes. Mas não é? Mas é muito legal. Ontem eu estava falando com a Cássia, né? A gente estava, enfim, vendo uns projetos aí junto, né? Aí estava conversando com ela, com o marido dela, né? E eles são super fã de Billy Wilder. A gente já viu vários, né? Mas a gente não viu as comédias, assim, a gente viu mais... Porque ele fazia tudo quanto é gênero, né? A gente viu A Montanha dos Sete Abutres, que é sobre a imprensa, a gente viu a gente viu uma comédia mundana, que é a minha favorita, né? Mas a gente viu também o Sunset Boulevard, que conta um pouco, né, dessa época do cinema. Foi feito na década de 50, quando a TV estava meio que ameaçando acabar com o cinema, e aí ele vai e conta a história do cinema mudo, né? Como se fosse fim de eras, né? E aí a gente viu alguns filmes dele, mas Testemunha de Acusação também, mas não vimos as comédias, né? As comédias a gente podia aí também. O Áquila pediu... Eu super apoio, porque eu acho que ele é um mestre do roteiro, né? Não é? Tipo, os roteiros são fechadinhos, perfeitos, não tem nada despropositado. Aquela mínima coisa ele amarra lá na frente, eu acho isso muito bom. E eu acho muito engraçado. Eu não sei, eu esqueci, mas o final de Quanto Mais Quente, Melhor, para mim é memorável. O melhor filme, melhor final de filme, né? É tipo, eu sou homem. Ah, tudo bem, ninguém é perfeito. Jack Lemmon. Mas o Bernardo ontem estava falando do filme, que o filme favorito dele é o filme também favorito que o Áquila já pediu um tempão e está aqui na agulha para passar, que é o da Marilyn Monroe com a saia. O Pecado Mora ao Lado, Seven Years. Você não chegou a passar o Pecado Mora ao Lado aqui? Não passei, a gente pode assistir semana que vem, né? É bom demais, eu amo também. Sabe, o filme parece que assim, meu apartamento falasse que parece uma peça de teatro, né? O de hoje, eu até, se não tivesse o começo e o final e aquela cena do julgamento, a história também podia ser toda ali na sala da família, né?
Tipo, eu adoro filme assim, que é tipo uma peça de teatro, que a coisa se passa só Mas naquele eu acho que era uma peça originalmente, aparece no crédito no início. Porque é muito tempo na sala e a dinâmica entre os personagens. Eu não observei isso, não. Mas eu adoro isso. Eu adoro quando o filme tem esse lance teatral, assim, que não tem muita externa, essas coisas são essa coisa de gastar, né, do hollywoodiana, que fazer um monte de externa e não sei o quê. Eu adoro quando é só um lugar em que tudo acontece porque a dramaturgia é melhor, os diálogos são melhores, a relação dos personagens é mais interessante. Eu gosto. Eu sou super fã quando é assim. E teve algumas críticas, né? Meio não crítica, mas tipo revisionismo, né? O Bazin falando que o cinema, assim que ele começou a ser falado, ele começou a ser preguiçoso. Porque até então, com o cinema mudo, a linguagem já estava pronta, né? O cinema falado veio completar, mas a montagem era a alma do cinema, né? E que era o que diferenciava, por exemplo, o cinema do teatro, né? Então, com uma fala, começaram a criar filmes, né? Mas isso ele escreveu na década de 50, 60, né? Os clássicos ainda não eram, por exemplo, Frank Capra já estava produzindo ainda, mas já não estava no imaginário das pessoas, né? Ele só foi resgatado no final da década de 70, com filme de Natal, né? Que seria o filme de Natal que a gente viu, A Felicidade Não Se Compra. Mas aí ele faz essa crítica da preguiça dos estúdios pela facilidade de filmar o diálogo e de estar dentro de um cenário só. Não precisava mais ter a coisa da montagem, de criar eu entendo a usar crítica. Linguagem, né, para contar uma história. Eu entendo. Mas, por exemplo, o meu filme preferido do Bergman não é um filme que todo mundo gosta, que é aquele filme Depois do Ensaio, que é só o cara sentado no sofá com a menina depois do ensaio de uma peça e eles começam a conversar. Só tem uma cena... Eu adoro aquele filme, é só uma conversa. Eu estudei Beckett, né, gente? Que é uma peça que duas pessoas ficam conversando sem sair do lugar. Para mim, conversar é a melhor coisa do mundo. Tipo Godot, assim, né? Não precisa de ação. A melhor sou eu, que ganho dinheiro para conversar. Pois é. Conversar é a melhor coisa do mundo. Eu adoro conversar. Eu não preciso de uma grande aventura se eu estiver conversando também. Pois é. Então já está marcado. Semana que vem a gente pode terminar o Domingão com Pecado Moral ao lado, né? Vamos sim. É muito bom. Ela tem uma fala lá que eu adoro, mas não vou falar agora, não. Deixa eu ver. Pode falar, porque a gente. Todo mundo já viu? Porque todo mundo. Eu já vi. Eu não vi mais uma vez. Ele está todo preocupado porque ele é casado, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, não, porque eu sou casado. Ela fala, que bom! Assim, o bom é que o homem casado nunca vai me pedir em casamento. Vai me prender. Gente, e tem um filme que eu já passei aqui, mas agora que é época de quarentena, eu acho que a gente não vai ver, não. Que é um dos meus filmes favoritos, The Misfits, que é o último da Marilyn Monroe, o último do Clark Gable. Eu vi, a gente viu outro dia. Né? E ela retoma essa fala, que é do John Huston, né? E também o último do John Huston. Então, tipo, os três morreram, mas né? eu achei meio triste esse filme. Eu vi agora na quarentena, achei triste demais. Mas ela usa essa mesma fala, porque ela tá lá bebendo, porque ela foi para Las Vegas, era o único lugar que mulher poderia se separar, né? O único estado que permitia, Nevada, né? Que a mulher pudesse pedir a separação, nenhum estado ainda permitia que a mulher se separasse, né? Aí ela chega lá, conhece o Eli Wallace e o Clark Gable, que são dois cowboys que estão lá tentando ver se conquistam ela, né? E aí ela vai uma hora e conta, falando que o dia mais triste da vida dela não era aquele, que o dia mais triste da vida dela foi o dia que ela estava no hospital,
porque o marido dela estava doente, ou sei lá, ela estava no hospital, e aí ela conversa com um cara que estava tendo neném, e ela ficou super feliz, assim, né? E aí o cara foi e deu em cima dela, e pediu ela em casamento. Aí ela falou, esse foi o dia mais triste da minha vida, porque era para ser o dia mais feliz. Esse filme é meio Ele bem estava fazendo triste, bem isso. melancólico. E acho que é o último filme dela, né? E do Clark Gable e do John Huston, né? Mas é um Como é que chama o filmaço, filme? né? Eu não assisti esse. Como é que chama? The Misfits, Os Desajustados. Ah, tá. Mas eu não assisti. Ah, legal. A gente podia um dia Ela ver. tá linda, como Tá sempre. linda, Ela E tem o super Arthur sexy, Miller, super né? A linda. peça. Mas eu acho que aquele estado de espírito ali talvez tivesse parecido com o dela também, porque ela sendo muito linda, os homens, ela estava de saco cheio, né, dos homens também, né? Eu fiz a legenda para um documentário sobre ela, e assim, super machista, né? O documentário, mais ou menos da época, e não tinha, enfim, não tem versão, não saiu no Brasil, né? Mas é o documentário mais completo, assim, sobre ela, que eu gosto dela, mas eu não assistiria um documentário sobre ela, mas eu estava recebendo para fazer a legenda, então eu assisti muito, né, o documentário, por muitas horas, né, produzindo a legenda. E ela estava errando muito as falas de todos os filmes, muito bêbada, atrasando. Ela estava assim, começando a ser renegada para os papéis em Hollywood, porque a filmagem é por dia, você paga toda a equipe. As pessoas se irritavam. E aí ela chegava, quando chegava, desmaiava, né? Aí tinha que chamar médico, tudo. Então, tipo, ela estava sendo muito cara. E aí os próprios diretores achavam que ela já não estava tão mais bonita. Porque Nossa, mas ela ela estava conseguia linda. preservar a beleza aos 30. Eu, o quê? Né? Eu escrevendo essa legenda, o quê? Preservando a beleza aos 30, mas ela já estava fora de forma por causa da bebida, tinha olheira, estava gorda. Aí eu, gente, Nem tava, eu gente. tô Tem fazendo um legenda. ensaio dela com aquele corpo dela, é lindo aquele corpo. É um corpo um pouco mais, assim, ela é super sexy, é um corpo que não é aquele corpo de espartilho, mas ela estava linda. Natural, né? É um corpo natural, porque naquela época ninguém malha, igual agora, essa coisa de malhar, barriga definida. Eu achava aqueles corpos bem mais bonitos. Bem mais bonitos, mais ou menos. Com certeza. E ela já era assim. Da mulher ter curvas, né? Não é aquela coisa tábua, tipo tábua. Isso... Não, ela tinha umas gordurinhas, mas era linda, linda, assim, linda demais. Desde quando ela era Norma Jean, né? Quando ela era ruiva e tinha um testão gigante, assim, né? Porque aí o cabelo tinha um topetão, assim, né? E aí ela tirava as fotos bem na época das pin-ups, que eram cheias de espartilhos, cheio... Ela não, ela estava lá na praia, enfim, com blusinha amarrada, né? E super, enfim, à vontade, né? Mas Não, e ela com Billy Wilder também é maravilhoso. Nesse filme ela está muito bem, mas tem um que eu sempre confundo se os homens preferem as loiras ou Como Agarrar um Milionário. Porque um é do Howard Hawkins e o outro é do Billy Wilder. E eu não sei, talvez o roteirista seja o mesmo, não sei. Mas tem uma cena que ela conhece o pai do noivo dela. E o pai do noivo, igual no filme de hoje, não, essa interesseira, ela quer casar com você por dinheiro e não sei o quê. Aí ele vê a Marilyn Monroe, assim, né? Só que ela chega de óculos, assim, toda linda, né? Aí ele fala, nossa, e não sei o quê, o sogro fica todo assim, né? Entende? Até ele acha, poxa. Aí ela tá com um decotão, assim, né? E de óculos. Aí ela fala, eu gostei do seu filho porque ele é um dos poucos homens que se interessam por mulheres de óculos. Porque ele, na verdade, adora brincar com meus cérebros. Aí ela faz assim. Billy Wilder, né? Ele adora brincar com os meus cérebros. Muito bom, muito bom. Ô, gente, eu acho que eu vou também, porque preciso comer alguma coisa. Meu Deus, eu tô adoro vou cortar depois. Não, mas isso é bom, Lili, por favor. Fala agora assim.
Fala, Guará. Então você vai passar Billy Wilder, né? Que bom. Também. Oi, Guará. O que você falou, Guará? Não, que você vai passar Billy Wilder, que bom. Eu ouvi, Vera. A Guará que falou alguma coisa quando você estava falando junto e eu também. Não, porque eu falei que eu adoro a Marilyn. Os homens preferem as louras, eu amo também. Eu adoro todos os filmes dela, todos que eu já vi, assim, e que eu já vi várias vezes e vejo e revejo quando passa, adoro. Então pronto. Então, né, já fica aí a dica. E Vera, eu tenho o DVD dos Desajustados. Eu vou te emprestar para você ver. Porque eu acho que agora que pandemia, eu achei meio passar no triste. Cineclube, o pessoal vai ficar meio deprê, assim, né? Eu falei, eu queria que o filme acabasse. Sabe? Quando você quer que o filme acabe. E a gente viu no domingo, que não é dia de ver filme assim. Porque como mulher, sabe? As críticas dela são muito... ela está sofrendo e é tudo muito real. Ela está muito... Tudo bem que o final é bom. Eu já dei um spoiler, tá? Mas, assim... mas depois de muita decepção e sofrimento, é muito legal o começo, que elas começam comemorando o divórcio. Ela é uma mulher mais velha, elas estão comemorando o divórcio, o que é muito, né, vanguarda, né? Tipo, elas estão comemorando o divórcio. Aí vem toda aquela coisa de relacionar com os homens, e nunca é legal, é sempre uma situação de assédio, e ela o tempo todo mostrando aquela melancolia com aquela situação, e os caras também. E aí tem uma outra metáfora também de uma época que passou, dos cowboys e tal. Mas, enfim, pelo menos no final, não diria feliz, porque até chegar lá é um sofrimento que eu vou te contar. Eu não vi, não. Não, Lília, eu quero sim, mas deixa eu esperar mais um pouco. Né? Assim, eu não sei se o Otávio vai querer, aí também. É o tipo de sofrimento que mais me toca, que é o subjetivo da mulher, sabe? Dos homens também, os caras estão sofrendo pra caramba, porque aquela vida de cowboy, aquilo não tem mais lugar, eles estão fazendo uma coisa que machuca, que tem risco de vida, mas as coisas mudaram, não tem mais... Isso, então, Montgomery Clift também está lá. Isso. Que ele tinha feito Freud um pouco antes, né? Freud Além da Alma. O cara era todo machão, bonitão, se constituía como um herói, e de repente aquilo tudo que ele faz, e principalmente a coisa do cowboy, não tem mais sentido nenhum. Aí ele perde a identidade, ele tem que procurar alguma coisa assim. É muito meio... essa busca... a queda do Império Americano, né? Do sonho americano, né? Todos aqueles ídolos, né? Aquele ideário norte-americano cai por terra no filme, né? John Huston é um dos meus favoritos. A gente já fez 2 mostras do John Huston aqui, bem no começo do Cineclube, em 2016. Aí, esse a gente não passou, assim, a Zezé não queria. Que ela falou, não, esse filme é muito triste, vamos passar outros, John Huston. A gente viu Relíquia Macabra. Mas é triste mesmo. Que é incrível, assim. Viu outros, né? Mas esse a gente não viu. Gente, um beijinho. Beijinho, Guará. Beijo. Tchau, beijo, Vera. Valeu, beijo. Brigadão. Nada. Boa noite a todos. Ontem eu falei demais, hoje eu falei de menos, tá bom. Sempre Hoje o filme era de 10 minutos, eu falei mais tempo que o tempo do filme. Depois eu fiquei me sentindo mal, né? Pelo contrário, foi lindo. Você vai passar o filme do Caio dessa história aí? Vai, né? Vou, com certeza. Com certeza. Agora a gente já vai emendando. Vai ser bom. Beleza? Então, tá. Boa noite, gente. Tchau, Guará. Tchau, Boa Vera. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.